Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma questão, dessa vez resolvendo a questão de química, processo de separação de misturas. Então, eu tenho um quadro que representa misturas heterogêneas, né? Misturas heterogêneas vão ser aquelas que vão apresentar mais de uma fase, né? Água e areia, sucatas de ferro e alumínio, grafita e iodo e água e óleo. E eles vão separar, né? É possível separar misturas, tanto homogêneas quanto heterogêneas, através de um processo de separação específico, né? Que vai depender da densidade, do ponto de fusão, vai depender das propriedades das substâncias envolvidas na mistura. Aí a questão quer saber qual é a alternativa que corresponde a uma mistura cujo processo de separação especificado é inadequado. Então, na mistura 1, água e areia, ele usou o processo de decantação, correto, né? Através desse processo que tem como princípio a diferença de densidades, aquele mais denso vai ficar depositado lá no fundo e você consegue separar. Sucatas de ferro e alumínio, você usa o processo de magnetismo, separação magnética, aquele que é atraído pelo ímã, né, vai ser separado daquele que não é. Então aqui é um processo adequado. Grafita e iodo é a sublimação, né? O iodo é uma substância que vai sofrer esse processo de sublimação. Então, água e óleo você não pode usar filtração, né? Água e óleo não é o processo de filtração que vai separá-los, né? Filtração é justamente o processo. Então aqui o gabarito é a letra D. Água e óleo é a resposta dessa questão. É o processo inadequado, porque a filtração depende do tamanho das partículas envolvidas. Então você não vai separar água e óleo pelo processo de filtração, tá? Então você poderia usar, no caso da água e o óleo, o processo de decantação, né? E também você poderia envolver outros processos aí para separar a água e o óleo, né? A filtração é pela diferença de tamanho das partículas. Normalmente você tem sólidos envolvidos aí no processo de filtração. Então o gabarito da questão é a alternativa letra D. O processo inadequado é filtração. Essa foi a dica, a gente volta numa próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de química, uma dica de física, né? Já que essa questão aqui ela tem um tema que pode vir tanto em provas de química quanto em provas de física. Questão da UERJ 2019. Isso é apenas a ponta do iceberg. É uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informações sobre um determinado fato do que se pode perceber de imediato. Essa analogia é possível pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis. Essa característica está associada à seguinte propriedade física do iceberg: inércia, dureza, densidade e temperatura. Quando o iceberg está, né, lá na superfície da água, a gente percebe que uma ponta está aparecendo, mas 90% não aparece. E isso se deve ao fato da densidade, né, desse iceberg ser diferente da densidade da água, né? A água do mar, do oceano, é uma densidade menor. Então, ele está se referindo aqui à alternativa letra C. É a densidade que vai explicar o fenômeno porque o iceberg fica boiando na superfície da água, né? Ele não afunda, né? Se ele afundasse, a densidade seria maior do que a densidade da água, né? Ainda seria densidade. Como ele está flutuando ali sobre a água, então eu vou ter a densidade menor do iceberg em relação à da água. Inércia é uma propriedade física e o composto vai permanecer parado ou em movimento até que uma força contrária atue sobre ele. Dureza não tem nada a ver, né? E também temperatura. Então, a única alternativa possível, né, e coerente é a letra C. Densidade é a propriedade física sobre o iceberg que esse texto aí está trazendo. Essa frase, na verdade. Essa foi a dica. A gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de química. Dessa vez aqui trazendo uma questão da Univale Santa Catarina, onde vai ter processos de transformações físicas da matéria.
Ele começa dizendo que o café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e a seguir diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água em estado sólido passa direta e rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema por esse meio, resta o café em pó e seco. Aí ele vem com a pergunta, né? Neste processo foram envolvidos quais mudanças de estado físico? Ele quer saber, nesse pequeno enunciado, quais foram os processos, né, que relacionaram as mudanças físicas da matéria. A gente tem aqui na primeira oração, né, o café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. Aí ele continua. A solução é congelada. Então aqui já tem um processo de transformação da matéria. A solução congelada. O que é a solução congelada? É quando ela está no líquido, no estado líquido, e passa a ser sólido. Esse processo é chamado de solidificação. Então, primeiramente, há uma solidificação da solução, né? Não é água, porque vai ser a água mais a outra parte aí que está se referindo ao café solúvel, né? Então, aqui a gente tem a solidificação. A gente não tem um processo chamado congelação. Então, aqui a gente já elimina a letra C, elimina a letra D. É solidificação o processo. Solidificação é um processo, né, que para acontecer precisa liberar calor, né? Precisa liberar energia. É um processo exotérmico. Mas aí é detalhe da questão. E a seguir diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água que está no estado, no caso aqui seria a solução, né? A solução que está no estado sólido, agora ela vai passar do sólido diretamente para o estado gasoso. Esse processo é chamado de sublimação. Então aqui os dois processos que vão estar relacionados a esse enunciado é o processo de solidificação e sublimação, respectivamente. Primeiro ocorre a solidificação, que é a solução congelada, e depois ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo é chamado de sublimação. Essa foi a dica, a gente volta na próxima e até mais. Fala pessoal, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de química, uma dica rápida aqui sobre uma característica de substância pura. Letra A, ser solúvel em água. Letra B, ter constantes físicas definidas. Letra C, ter ponto de fusão e ebulição variáveis. Sofrer combustão ou ser sólida à temperatura ambiente. A gente divide a matéria basicamente em misturas, né, que seria a união de duas ou mais substâncias, né, um material que não é isento de outros materiais, e substância pura, que é a outra forma da matéria ser representada, que seria aquele material que é isento de outros materiais, outras substâncias. As substâncias têm propriedades bem definidas, né, propriedades físicas e químicas constantes. Então aqui a gente define como característica principal, né, ter propriedades, ter constantes físicas definidas. Aí a gente tem ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, como algumas dessas propriedades aí, dessas constantes físicas, né? Então o gabarito aqui é a alternativa letra B. Questão bem simples, dica rápida de química. A gente volta na próxima e até mais.